salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o
vou abrir meu coração só pra te sentir. Hoje eu vou cantar uma canção só pra te sentir. Me preparei, me arrependi, me lancei no pó, me humilhei, perdoa-me, preciso te adorar. Essa canção é pra trazer teu coração bem junto a mim, poder sentir a tua mão e te abraçar, sentir o teu perfume exalar de novo, teu cheiro exalar de novo, teu cheiro exalar de novo em mim, em mim. Hoje eu vou abrir meu coração só pra te sentir. Hoje eu vou cantar uma canção só pra te sentir. Me preparei, me arrependi, me lancei no pó, me humilhei, perdoa-me, preciso te adorar. Essa canção é pra trazer teu coração bem junto a mim, poder sentir a tua mão e te abraçar, sentir o teu perfume exalar de novo, teu cheiro exalar de novo, teu cheiro exalar de novo em mim, em nós, em nós. Essa canção é pra trazer teu coração bem junto a mim,
Que o Senhor reine sobre nós mais uma vez nessa noite, diretamente aqui do estúdio Sopro de Paz. Mandar um beijão aí para Isabor Brulon, para minha mãe e meu pai que estão assistindo, para a Graça, para o João Holanda, para a Sueli de Souza, para o Douglas Galvão, para a Adriana Amada, para a Poli Muse, para a Maria Rangel, para o Bruno Guimarães, para a Vânia Guida, Suian Modesto, a Jocasta Gonçalves, a Ana Carolina Martins, só tem nome bonito aqui, Pastor Géder, Érica Luiza, Sunelma, minha prima, a Lourdes Gonçalves, Gisele Porto, tia vizinha Helenita, né? Luiz Cláudio, a Kylie Carvalho e Vanessa Jacomel e Clara Rosane, mandar um beijão para Clara, faz tempo que a gente não se encontra. E vamos lá, Alice Coutinho também, Pastor Tarciano, mandar um beijão lá pro pessoal de Londrina, lá da igreja do Pastor Tarciano. Que bênção é esse ministério, a gente acompanha por aqui quando pode e fica muito feliz de ver aí. É isso aí, muito bom. Gente, vamos orar? Para que Deus reine sobre a nossa vida, não é como o louvor que nós cantamos, não é? Não são apenas palavras, né, que empoderam o nosso Deus para que Ele reine sobre a nossa vida. Deus, se Ele quiser, Ele reina mesmo, Ele avança e prevalece, porque Deus é todo-poderoso. Mas Ele não tem o propósito de invadir o coração de absolutamente ninguém. Então a oração é uma maneira da gente dizer para Deus que Ele pode reinar. Há um desdobramento, como é óbvio, mas o ponto de partida do povo de Deus é esse. É dizer em oração que o Senhor pode reinar. Ele pode reinar, mas Ele quer reinar a partir de uma ação espontânea que vem do nosso coração. Então é isso que a gente quer fazer nesse momento, orar como uma atitude espontânea, sem medo desse Deus, sem distância pela autoridade que Ele tem, mas como uma demonstração de proximidade, não é? Como uma demonstração de intimidade. Pessoas íntimas fazem coisas juntos que não fazem com pessoas distantes, não é? A gente conversa sobre determinados assuntos com pessoas muito próximas nossas, mas a gente não faz isso, a gente não fala tudo da nossa vida com qualquer pessoa. E esse é o momento em que a gente fala, expressando a nossa intimidade. A gente apresenta nossas dores, nossas limitações, crendo na ação ilimitada do poder de Deus sobre a nossa vida. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, pedindo que o Senhor, Ele reine, que o Senhor reine sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Que o Senhor muito nos abençoe nessa noite. Queremos ser submissos à vontade desse Rei e Senhor. Queremos fazer essa declaração e queremos que ela seja mais do que uma declaração de palavras, mas que ela expresse aquilo que vai no nosso coração. Ó Pai, às vezes a gente se sente triste, angustiado, às vezes temos dúvidas que não percebemos se vamos alcançar as respostas olhando à nossa volta, mas é aí que a gente crê e deposita, se derrama diante da Tua presença, depositando a nossa confiança no Senhor. Nos ajuda. Nós somos limitados, nós sentimos dor e precisamos de um colo de um pai, precisamos de um abraço que abrace o nosso ser, a nossa alma, o que pensamos, o que sentimos, como nos emocionamos, que o Senhor haja
poderosamente sobre a nossa vida. Existem coisas dentro de nós que nós queríamos que fossem arrancadas, porque elas não nos fazem bem e a gente não consegue arrancar sozinhos. Que o Senhor trate desse nosso coração que acumula às vezes amarguras, tristezas, decepções, expectativas frustradas, tanta coisa acontece e sem que a gente queira, isso se acumula dentro de nós. Mas tem algo que nós queremos, que o Senhor limpe o nosso coração e coloque a Tua presença. Num tempo tão esquisito, tão estranho, tão difícil, que a Tua presença nos ajude, nos fortaleça, nos renove, nos encha de esperança para que a gente continue prosseguindo. Nós lembramos das pessoas que estão internadas aí, quero fazer menção do pastor Marcos Paiva, esse médico e também pastor passando por essa situação, o filho, às vésperas de casar e toda essa confusão agora por causa da sua internação. Deus, que o Senhor possa interferir, trazendo a cura para o teu filho. Nós queremos orar também por todos aqueles que estão enlutados. Normal sentir dor quando perdemos alguém. O anormal é se a gente ficasse indiferente à dor das pessoas. Mas que o teu Espírito Santo trate, cure, console os nossos corações. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Hoje foi muito bom ontem. Ontem foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, mas eu não gosto de ultrapassar o tempo. Nosso tempo aqui é um tempo de total, né? Um tempo total de 1 hora. E foi muito bom ontem. Eu não gosto assim de... Todo pregador tem o ímpeto de sempre querer trazer algo novo, né? E nem sempre a gente continua, nem sempre a gente aprofunda muito. Esse é um cacoete dos pregadores. Mas eu queria falar hoje, no mesmo sentido de ontem, né? Falar mais um pouco sobre o coração. Tem situações da nossa vida que gritam e a gente precisa realmente refletir, trazer a espiritualidade para dentro do coração. Não queremos que seja algo distante daquilo que a gente realmente vive. Todos os dias eu oro a Deus para que a gente possa tocar em questões que toquem o nosso coração de verdade, de verdade. A gente não quer se acostumar em não ter domínio próprio, a gente não quer se acostumar a acumular angústias conosco, a gente não quer falar da nossa vida com amargura, a gente quer contar da ação do Espírito Santo em nós. Se isso é possível, é isso que a gente quer viver e hoje a gente pretende continuar nesse caminho. Eu dei um título para essa mensagem, é Corações Explodem. E aí já teve gente aí que lembrou do samba do Salgueiro, não me lembro o ano agora, foi ainda acho que nos anos 90, que o Salgueiro tinha um samba enredo que era Explode Coração. Todo mundo lembra, né? Mesmo aqueles que são muito beatos e não vão querer admitir, se lembram desse samba enredo. Mas a gente quer fazer essa reflexão hoje através de um texto que está em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Enquanto você localiza aí, eu tuço e tomo um pouquinho de água. Bom, diz assim o texto, aproveitar e mandar um abração aí para o Alexandre Medeiros, para a Ingrid, extensivo a Ronald e Enide também, e ao Teixeira e a Beatriz e o Teixeirinha que está vindo por aí também. Alexandre Medeiros é nome de desembargador, né? Eu estava pensando nisso hoje, Alexandre Medeiros, desembargador Alexandre Medeiros. Dá até um nome de rua bonito, né? Rua Doutor Alexandre, Rua Desembargador Alexandre Medeiros, fica bonito. Bom, o texto diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Provérbios 4, 23. Pai, fala conosco através da Tua palavra, que ela alcance o nosso coração. Não queremos ser superficiais, não queremos ser pretensiosos. Queremos deixar a cargo do Espírito Santo o agir no nosso meio, hoje, tocando o nosso coração, tratando feridas emocionais, tratando dores, ó Deus, arrancando raízes que não foram plantadas por Ti e aguardamos ansiosamente que o Senhor semeie em nós a porção para esse dia, com o propósito de cumprir a Tua vontade na nossa vida, no nosso meio. É o que nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Bom, corações explodem. Corações explodem. E aí a gente precisa identificar se essa explosão é uma explosão de felicidade, se é uma explosão de raiva, se é uma explosão boa, se é uma explosão ruim. Nossos corações explodem. E o texto que a gente diz, ele traz uma responsabilidade. Ele diz que se a gente não cuidar do coração, acima de tudo, o mais importante é cuidar do coração, porque a minha e a sua vida dependem de como vai o nosso coração. Não era esse o título que eu tinha dado para essa mensagem, mas veio as notícias do que está acontecendo no Líbano. Eu tenho um amigo que fez seminário comigo, que ele tem uma grande ligação, por causa de descendência, né, com a comunidade libanesa. E a gente logo teve acesso, né, hoje em dia é tudo muito rápido, a gente teve acesso a imagens, até vídeos com áudio, da explosão que aconteceu em Beirute. E aí eu fiquei pensando, né, uma explosão, o que é que causa pânico quando a gente fica sabendo, a gente é notificado de uma explosão? É porque aonde há uma explosão, o fogo se alastra e pessoas são feridas e até perdem a vida. Então eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, um coração que explode de raiva, ele pode ferir pessoas. Um coração que explode de alegria pode contagiar muitas pessoas. E hoje, uma das coisas que eu quero trazer assim com mais relevo é dizer que o coração do ser humano, o meu e o seu, quando explode, ele não é um ato, não é um fato isolado. A gente tem que pensar nisso. A gente não pode achar normal explodir. A gente tem que perceber que essa explosão, ela não causa dano somente a gente. E também não pode deixar de identificar que quando explodimos, isso está trazendo um dano para a nossa vida. Então eu não posso perder de vista o prejuízo que eu tomo e que eu provoco em outras pessoas. A gente não pode achar que somos uma ilha, que somos isolados e que as nossas ações não têm nenhum desdobramento. É preciso que a gente compreenda, a gente precisa compreender isso. E uma explosão emocional é um coração gritando. Às vezes o nosso coração explode e a gente está gritando por ajuda e as pessoas talvez não percebam. É muito importante que a gente compreenda a terapia de Cristo como um modo da gente ser despertado para enxergar mais e melhor, né? Enxergar melhor as pessoas. Por trás de uma explosão não tem uma pessoa segura do que está fazendo, tem uma pessoa insegura, amedrontada, apavorada, ferida pela vida. E aí a gente precisa saber, não é? A gente precisa saber que por trás daquela explosão tem alguém necessitado de socorro. Você já viveu essa experiência de explodir e perceber que por trás daquela explosão era um pedido seu de socorro? Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está indo mal, e aí a gente explode. E o grande problema é que o que menos desperta em alguém
o sentido de que precisamos de ajuda é a explosão. Pelo contrário, uma explosão às vezes faz com que o outro queira explodir também. Uma explosão desencadeia uma série de coisas que vão se acumulando e vão trazendo um agravo, né? Vai havendo um agravamento naquele fogo ali que começou, às vezes, porque tinha alguém que não estava suportando mais. Tinha alguém. E às vezes acontece algo pior. Às vezes uma explosão é um sinal de que algo não vai bem em nós e a gente se depara com outra pessoa que está prestes a explodir, e aí por causa da nossa explosão, a gente também acaba trazendo essa explosão para de outra pessoa também. E o que é perigoso, aí você vê como é que a coisa vai ficando complexa, grande, quando a gente enxerga assim e amplia a nossa visão, não é? Ainda tem uma outra coisa que é ruim, é quando você, ao invés de colocar para fora, você implode. Tem pessoas que explodem para dentro. Elas implodem, também é terrível. E a gente tem que identificar isso. A Polly está falando aqui, nossa, já vi que essa live hoje é para mim. Meu coração literalmente explode e saio ferindo as pessoas através de palavras. Fico cega quando a razão volta, é que vejo o mal que eu fiz a mim mesma. Tenho tentado controlar isso, mas já perdi muito a cabeça por conta dessa explosão. E aí o Bruno já está falando, já fui ferido assim. Então existem esses dois lados, né? Essa explosão que vai ferir a outras pessoas e que fere a nós mesmos. Bom, aí a gente precisa pensar o seguinte, né? Se depois que a gente explode, vem a nossa consciência que o que fizemos não valeu a pena, a gente precisa se antecipar. E a Bíblia está ensinando exatamente isso. Acima de tudo, cuida do teu coração, porque é aí que está a vida. É aí que mora o perigo. Então, quando a gente sabe sobre um perigo, a gente precisa se antecipar e ter uma estratégia para lidar com esse perigo. É um perigo próximo, está à nossa vista ali. Não é? Então, a gente cria uma estratégia para se desviar daquilo, para não cair nesse buraco. Não é? E aí, eu pensando em explosão, me veio à mente o escapamento. Aquilo que entra pode sair sem necessariamente ser através de uma explosão. Eu preciso pensar nisso. O que entra precisa sair. Mas não precisa sair através da explosão. Não é? Um dos benefícios, por exemplo, quem faz terapia aí, um dos benefícios da terapia, seja via psicanálise ou psicologia, não é? Gestalt terapia, cognitivo-comportamental, enfim, seja qual for o tipo de terapia, um dos benefícios é ampliar o nosso leque de opções, para que quando surge uma situação, a gente tenha mais respostas. A qualidade das nossas respostas seja maior e mais ampla. Você pode ver que uma pessoa vazia, uma pessoa sem argumentos, uma pessoa superficial, ela logo parte para gritar e às vezes até para agressão física. Quando você tem mais profundidade, você pensa mais, você tem mais opções. Uma pessoa que parte para a briga física ou parte para a agressão, interrompe o outro, não deixa nem o outro falar, é uma pessoa que tem poucas opções. Agora, quando a gente mergulha, quando a gente busca Deus, quando a gente se envolve, quando a gente cultiva uma espiritualidade saudável, a gente passa a ter mais condições de lidar com isso. Então a explosão pode significar uma falta, uma ausência de busca, de espiritualidade.
Às vezes a gente se entope de religião e acha que está cultivando a espiritualidade. Tem gente que diz assim, eu ligo o rádio, escuto música evangélica o dia inteiro. Bom, é um tipo de música que pode se tornar um tipo de música como outro qualquer. Se não há uma identidade com o que realmente é espiritual, pode se tornar um ritual frio que a gente faz e aquilo já não toca, já não passa por nós, como se estivesse nos atravessando para trazer melhoramento para a nossa vida. Eu não acho justo que um cristão ele exploda e ache que está tudo bem. E também acho péssimo que a gente não exploda porque a gente teme o que as outras pessoas vão pensar. Porque isso também não resolve. Por isso que eu já falei sobre isso aqui, a gente está repetindo, que é uma coisa muito importante, voltar a bater nessa tecla, é que não explodir não significa que a gente, para não explodir, precisa segurar a onda. A gente tem que explodir, fluir do modo certo, é diferente. São duas coisas diferentes. Eu não preciso ficar... Eu já tive problema aqui no sítio, a gente teve um vazamento. Aqui é a Daniele que faz as coisas, né? Fura a parede, cria um monte de coisas, enfim. E aí ela furou uma parede que tinha um cano. Era um mistério, era um cano muito misterioso, ninguém sabia da existência dele, e a gente teve que saber da existência desse cano da pior maneira possível, furando o cano. E aí gerou um vazamento, foi terrível, né? E a gente teve que segurar, a gente teve que revezar para segurar, porque a força da água era muito grande. Então até que drenasse toda a água que tinha na caixa, demorou e aquilo custou muito para a gente. Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que quando há um furo, quando há um escapamento errado, né, teria que passar pelo cano, mas quando fura, sai, é muito difícil de lidar. Eu sei que depois disso, né, Teixeira estava aí com a gente no dia seguinte a esse vazamento, nos ajudou aí, a gente foi contornando a situação, foi um dia inteiro, né, a gente se mobilizou para resolver isso. Hoje a gente tem mais ou menos um mapeamento do que acontece, qual é o caminho que a água segue, e a gente sabe, a gente consegue identificar onde é que está o cano. E aí é que eu falo para você que você precisa examinar seu coração, examinar a temperatura, porque se você sabe que está para explodir, você ainda pode fazer alguma coisa. Agora, se você não mede a temperatura, facilmente você vai explodir e não vai dar tempo de fazer nada. A gente tem que ter um mapeamento. Não é? Eu fiz questão de procurar entender, quando houve o vazamento, onde é que tem cano passando, em toda a casa. Porque eu não quero correr o risco de viver o que eu vivi. É importante que quem se veja explodindo, veja que isso não pode voltar a acontecer, e para que isso não volte a acontecer, eu não preciso simplesmente me segurar para que isso não aconteça. Porque isso pode ser inútil, porque a gente segurava e a força da água era muito grande. Mas quando a gente faz um mapeamento, a gente já não vai furar onde a gente sabe que tem um cano. Aonde a gente é sensível, né, por isso que tem que haver esse exame. Quando eu examino aonde eu sou sensível, eu percebo aonde é que eu posso explodir. Sabe o que pode... Sabe o que pode acontecer com você? Você pode estar cansado. Falta de sono, falta de descanso pode fazer você explodir. Às vezes você está tentando gritar e ninguém está percebendo. Às vezes você está pedindo socorro e não está percebendo que você não está aguentando mais a maneira como você vive. E se a gente não pausa e dá um jeito nisso, a vida acaba dando um jeito nisso e a gente, ao invés de se precaver, a gente tem que tratar dos desdobramentos disso, da consequência disso. Deixa eu ver. Vanessa está falando, Poliana, nem vou falar nada, você já me viu explodindo. Como eu sofro
depois. Isabu está falando, já vivi isso, a pessoa explodindo, gritando, berrando, como mágoa. Bom, então tudo que a gente está falando são coisas muito comuns. O que não é comum é a gente pensar que o menor problema da explosão é a exposição. O maior problema não é a exposição. O maior problema é a gente entender, o maior problema é a gente não criar uma estratégia antes que a explosão aconteça, porque isso é possível. E a solução para que a gente não exploda é a gente viver o propósito com intensidade. Eu não corro de carro porque possivelmente, né, com 3 filhos, então em momentos diferentes da minha vida eu estava com crianças muito pequenas dentro de um carro. Então isso me faz ponderar, isso me fez ponderar sempre. Então eu não tenho dificuldade de não correr. Porque a minha missão de pai me protegeu. Assim, até mesmo como explodir no trânsito. A gente fica nervoso, mas a gente não explode porque a gente está acompanhado. A gente está acompanhado e isso é o suficiente para a gente pensar 2 vezes, 3 vezes e não tomar uma atitude assim movida por rompantes. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer, eu gosto sempre de lançar coisas que sejam positivas. Eu não gosto de um discurso que me diga o que eu não devo fazer. Eu gosto que a pessoa me diga aquilo que eu devo fazer, porque senão eu fico numa paranoia, eu me sinto pressionado. É um peso para carregar muito grande que quando as pessoas dizem não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Agora, coisas que eu possa fazer, e aí eu acho que produz muito mais. Uma coisa que drena o mal que está dentro da gente, que às vezes até foi semeado por outrem, é, sem dúvida nenhuma, gratidão. Quando eu me envolvo com a coisa de ser grato, né? Agradecer pela vida, agradecer pelo trabalho, agradecer pela saúde, agradecer pelas pequenas melhoras, é o que eu sempre digo. Se tiver uma pessoa da tua família internado e o médico, quando trouxer o boletim do dia, dizer teve uma pequena melhora, você vai comemorar isso. Por quê? Porque para você é muito importante que haja uma melhora, mesmo que ela seja pequena, ela se torna significativa pelo grau de envolvimento que você tem com a pessoa que está internada. É muito ruim chegar tarde. Eu sinto que quem explode chegou tarde. Se tivesse chegado antes, poderia evitar. A gente às vezes vai lidar com a explosão apenas depois que ela acontece. Mas a explosão ela sempre sinaliza que vai acontecer. Né? Ela não acontece, ela não toma ninguém de surpresa se a gente for parar para pensar. A gente tem inclinações. E quando a gente percebe essas tais inclinações, a gente vai tratando, a gente vai se conhecendo. Eu tinha um amigo, por exemplo, que ele dizia, eu não gosto de jogar bola. Eu falei, rapaz, você sempre gostou de jogar? Não, mas eu me conheço. Eu começo a jogar e aí eu perco a cabeça, daqui a pouco eu estou vendo tudo escuro e começo a agir como eu não quero agir, então eu nem jogo. E aí é uma coisa muito pessoal, de você estudar, de você identificar, de você se mapear e perceber, calma aí, por aqui eu não vou porque não vai dar certo. E aí a gente vai se conhecendo, melhor se conhecendo, melhor estratégias a gente traça e elas vão se tornando mais efetivas para a nossa vida. O grande problema de explodir é que a gente não quer explodir, mas nem sempre a gente traça um caminho para não explodir. Às vezes a gente só não quer, mas não faz nada para que isso não aconteça. Agora, quando a gente está cheio de algo que é bom, a única possibilidade da gente explodir, é de coisas boas. O salmista chegou a dizer, né, num dos salmos, né, o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Então, é alguém que está vivendo uma experiência com Deus tão forte que ela exala isso.
Isso chega primeiro. Nós precisamos ser servos e servas de uma missão que seja maior do que nós, tão importante a ponto da gente ser capaz de morrer por essa tal missão. E quando a gente chega nesse nível de envolvimento, nesse nível de engajamento com uma missão na vida, a gente se protege. Né? Quando a gente é inundado por algo bom, essa inundação ela nos protege, porque o que vai sair de nós vai ser muito e muito bom. Por que a gente explode? A gente explode, né? No caso de Beirute, eles estão avaliando, né? Mas pelo que eu percebi, parece que o armazém tinha já explosivos. E às vezes existem explosivos na gente. Um pai ausente, um divórcio doloroso, complicado, um ex-marido abusador, ou até um relacionamento atual complicado, uma ferida emocional provocada por um líder religioso, um envolvimento com um grupo em que você saiu hostilizado. Enfim, por muitos motivos, a gente carrega com a gente explosivos. E aí, com toda certeza, o propósito da terapia de Cristo é desarmar esses explosivos dentro da gente. Não estou dizendo que não há autenticidade nas explosões, mas a gente pode desarmar, limpar o armazém do nosso coração desses explosivos para que eles não venham trazer um dano ainda maior. A Vanessa está dizendo assim: eu dou todos os sinais antes de explodir, porém os que estão à minha volta não notam. E aí eu dou aquela explodida, deixa eu ver aqui, e acaba tudo. Mas o interessante é que quando alguém explode comigo, eu me torno um idiota por completo, não falo nada. A Isabô está dizendo: entendo perfeitamente, passei por momentos terríveis em completo silêncio. Tudo que vocês estão falando é autêntico. Não adianta a gente negar. E eu fico muito feliz quando vocês fazem esse tipo de comentário, porque a proposta é que a gente faça dessa conexão, desse momento nosso aqui, um momento muito aberto. Sem preconceitos, sem culpar, sem fazer qualquer juízo de valor daquilo que vocês estão dizendo. O importante não é aprovar ou negar a autenticidade do que a gente sente, mas é mostrar, por outro lado, que coração é algo que pode ser construído também. Às vezes a gente se torna um saco de pancadas. E quando a gente coloca para fora, me perdoa a expressão, quando a gente vomita isso, as outras pessoas não entendem. Só que o que é preciso que aconteça é a gente cortar esse círculo. Porque é um círculo. Eu acumulo e aí depois, quando eu coloco para fora, eu ainda sou hostilizado por colocar para fora. Eu não sou compreendido e o somatório dessa não compreensão é eu me sentir mal até o ponto que eu não consigo suportar e aí eu vou colocando para fora. Mas aí eu quero dizer o seguinte: uma cidade como Beirute vai ser reconstruída. Ali é onde houve a explosão. Alguém vai reconstruir. E a proposta da terapia de Cristo é mostrar que a gente precisa colocar nossas mãos à obra no sentido de permitir que o Espírito Santo haja em nós para que nós sejamos reconstruídos. Não adianta, é o que Saramago fala, né? Falava, não adianta chorar o leite derramado, a gente tem que limpar o leite derramado. Acabou de acontecer. Bom, eu tenho que limpar isso aqui, eu tenho que reconstruir. Porém, quando a gente reconstrói, a gente precisa reconstruir mais forte. Precisamos reforçar. A gente estava com um problema aqui, um galinheiro que, segundo especialistas, disseram que a cobra estava matando os pintinhos adolescentes. Né? A gente tem aqui pintinho, muito pintinho mesmo. Tem os adolescentezinhos, estão separados, e tem as galinhas mesmo, poedeiras, né? E
a gente precisou colocar, trocar uma porta que não estava legal, que estava tendo um pequeno espaço ali para passar uma cobra ou o que seja, não é? E a gente estava tendo mortes aqui dos adolescentes, né, dos pintinhos adolescentes. O que a gente fez? Manteve do mesmo jeito? Não, teve que fazer alguma coisa. Trocou a porta, colocou uma porta melhor. Graças a Deus até agora não tivemos mais nenhuma perda. E aí eu pergunto para você, o que você fez? Tudo isso tem acontecido, tudo isso está acontecendo. E o que você está fazendo? Eu creio, né, eu estou dizendo isso assim com muita esperança, que o que a gente está fazendo aqui é reforçar a porta para que a gente não seja invadido. Não é? Quando uma casa é assaltada, quando uma casa é roubada, o que se faz? Coloca-se um alarme, coloca-se uma tranca, troca porta, troca segredo de chave, não é? Criam-se situações de melhora para reforçar aquilo que precisa acontecer. Bom, deixa eu dizer algo. Corações que se derramam não explodem. Eu queria que a gente terminasse pensando nisso. Quando eu me derramo diante de Deus e eu faço isso com qualidade, com profundidade, eu dreno tudo e não fica nada para explodir. Eu não sei se vocês se lembram que no início da mensagem eu falava sobre a questão do escapamento. Tem coisas que você faz que te dão um escape e é preciso você treinar isso, reforçar isso, para que você não precise explodir. Explodir não é a única opção. E uma opção boa para a gente é se derramar mais diante de Deus. Quando a gente se derrama mais, quanto mais a gente se derrama diante de Deus, melhor a gente se refaz. Quando eu e você nos derramamos diante de Deus, o que acontece? O nosso coração se refaz. A vida é muito dura, é muito difícil, as pessoas, na maior parte das vezes, não nos compreendem, não nos entendem. A gente explica, dá sinais e elas muitas vezes ficam indiferentes a tudo isso. Mas a gente não pode permitir que a indiferença ganhe o nosso coração, mas compreender que quanto mais a gente se derrama diante de Deus, menos a gente explode diante dos homens para agravar mais ainda a situação. Essa é a palavra. Pensar, refletir, imaginar que as coisas podem ser diferentes a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida. Assim como você fecha teus olhos e às vezes você é tomado por preocupações, coisas que ainda nem aconteceram, mas você se ocupa delas. Você fala, meu Deus, ele vai me trair, meu Deus, isso não vai dar certo, meu Deus, a minha situação financeira vai piorar, vai acontecer. Assim como você se ocupa de tudo isso, você pode fazer algo diferente. Se permitir ocupar pelo Espírito Santo para que ele antecipe em você coisas que ainda não aconteceram, mas você tem esperança que elas vão acontecer. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, nós não vamos negar isso. Mas é esse o momento da gente chamar a esperança como nosso recurso. Olhar e se desafiar a pensar o seguinte, bom, eu já sei o que pode acontecer. Agora eu quero saber o que é que o Espírito Santo pode me revelar, porque o Espírito Santo muda quadros, não é? O Espírito Santo muda, reverte maus resultados, e isso tudo é que nos enche de esperança para a gente continuar. Bom, deixa eu só ler o que Polly está falando aqui para a gente terminar. Amém, que palavras abençoadas. Em 7 anos de terapia eu não tive a clareza que eu estou tendo nessa noite. Que Deus é maravilhoso. Fico muito feliz de ouvir isso. Eu particularmente hoje estava com o coração bem desejoso de explodir. Mas Deus foi mudando o quadro e eu já estou terminando o dia totalmente diferente só por estar com vocês. Me faz muito bem essa conexão e eu tenho certeza que eu estou drenando o que é ruim e eu estou podendo me preencher daquilo que é bom. Esse é o meu melhor recurso, né? Essa é a nossa maior proteção. Pai, nós oramos a Ti nessa noite.
para que o Senhor encha o nosso coração de esperança, que a gente possa crer naquilo que somente o Teu Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Que a gente confie nisso, que ao nos derramarmos diante do Senhor, a gente não precisa explodir diante dos homens e com isso viver desdobramentos, consequências ruins, danosas, prejudiciais para cada um de nós. Ó Pai, que a gente sonhe, que a gente espere, que a gente crie expectativas em Ti, sabendo que aquilo que o Senhor tem para nós sempre vai nos surpreender e sempre será bom para a vida de cada um de nós. Pai, desocupa nosso coração de todos esses explosivos que às vezes carregamos e sequer fomos nós quem colocamos lá. Às vezes fomos vítimas de uma infância difícil, de uma adolescência complicada, de maus tratos, de violências de tantas formas, de abusos, de violações, que nós não temos como tratar por nós mesmos. Mas nós queremos dar a chave do nosso coração para o Espírito Santo, pedindo que Ele faça uma faxina, uma limpeza e coloque lá aquilo que é bom. Porque a Tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Nós não queremos acrescentar dores ao nosso coração, explodindo aqui e acolá, mas que a gente possa viver a bênção desse Deus que, quando vem sobre nós, limpa nosso coração e se instala produzindo vida. Que os nossos corações explodam não de raiva, nem de tristeza, que eles não gritem por um socorro de quem não foi acudido, mas que eles explodam de alegria, que fluam vida, águas vivas do nosso coração, que essas águas, elas nos refrigerem e possam tocar a outros. Quem esteja próximo de nós, seja tocado pela vida produzida pelo Teu Espírito Santo no nosso coração. Que as águas de morte possam ser drenadas para longe de nós e que a gente possa acumular somente em nós a Tua presença. Que possamos crer de todo o nosso coração que o Senhor está presente, que o amor existe, talvez apenas escondido esteja, e que o Espírito revele esse amor e que a gente viva no amor do Senhor. Pai, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela conexão de vocês. Hoje a gente está particularmente alegre. A gente chegou a 1000 curtidas lá na página da Terapia de Cristo. Todos vocês fazem parte disso. Como eu disse lá, é uma coisa pequena, mas é tão especial porque é o nosso tudo, né? Então, a gente fica muito feliz de você estar fazendo parte disso. Quero que você durma hoje sabendo de uma coisa. Você faz uma família feliz, tá? Que é a minha família. A minha família é muito feliz por você estar aí participando junto com a gente disso. Temos problemas inúmeros, né? Mas a gente quer lutar junto para que a gente viva o Evangelho, a gente quer lutar para que a gente viva isso junto. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos vivendo com as mesmas dificuldades, não é? Mas a gente quer viver juntos, pegar um na mão do outro, espiritualmente falando, e se ajudar para a gente caminhar para frente. E toda a alegria de vocês é nossa alegria, e a nossa alegria, com toda certeza, ela quer chegar e tocar o coração de vocês também. Um beijão.